Fala pessoal, Wilmer aqui e no próximo dia 12 de setembro a gente tem uma nova atualização no Texas Chainsaw e eu vou te contar todas as novidades nesse vídeo. Mas antes, se inscreve no canal se você é novo por aqui e também me segue lá na Twitch para jogar comigo, o link tá na descrição. Ao que parece, a Gamidia, desenvolvedora do Texas, tem trabalhado bastante para aprimorar a questão técnica do jogo. Eu sei que tá todo mundo esperando pela primeira DLC por novos personagens, mas segundo o próprio diretor da Gamidia, abre aspas, quando há problemas técnicos com um jogo, você não se concentra em novos conteúdos. Preciso de engenheiro consertando as coisas, não conectando coisas novas. O conteúdo está a caminho, mas precisamos superar esses obstáculos. Eu tenho uma ideia decente de como esse mercado funciona. Bom, se ele mesmo falou, então parece que a DLC vai demorar um pouquinho, mas em compensação eles já vão lançar na próxima terça-feira mais um patch de aprimoramentos técnicos. A primeira mudança que chega com esse patch é relacionada à árvore de habilidades. Agora a gente não vai poder resetar a árvore de habilidade quando a gente está em um lobby. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que entrar dentro do menu principal do jogo. O objetivo, é claro, é deixar os lobbies mais rápidos. Inclusive, uma outra mudança é que o lobby não vai ter mais 5 minutos, mas sim 3 minutos. Outra mudança que vai chegar é que agora a bateria do carro vai começar ligada, ou seja, os killers não vão precisar ligar a bateria no começo da partida. Na beta teste, ou seja, antes do jogo ser lançado, tanto a bateria como o gerador começavam desligados. No lançamento do jogo eles colocaram o gerador ligado e agora ambos vão ficar ligados para facilitar a vida dos killers. E parece que a Gamidia não está muito feliz com toda essa fartura de ossos que tem no jogo. Inclusive tem muita gente reclamando que o Bubba já é, entre aspas, ruim de jogar. Muita gente não gosta de jogar com o Bubba e ele é bastante stunado, que se diga pelo maravilhoso do Leland. E a Gamidia já avisou que na próxima atualização do dia 12 a pilha de ossos vai ser nerfada. Agora só vai ser possível retirar 3 ossos por pilhas. Tinha gente fazendo looping de stun, especialmente no Bubba, e isso não vai dar para fazer agora. E falando em Bubba, eles já avisaram que vão mudar o stun do Bubba, ou seja, stunar o Bubba vai ficar mais difícil. A gente não sabe ainda o que eles vão fazer, se eles vão mudar o time do stun, ou se até mesmo vai ser impossível stunar o Bubba. A gente não sabe, isso não deve chegar agora no próximo dia 12, mas eles já falaram que vão mexer nisso. A trap do Hitchhiker estava causando alguns problemas de colisão, eles falaram que consertaram agora nesse patch que vai chegar no dia 12 e eles também acabaram com o farm de ponto do cookie. Antes o pessoal estava colocando e tirando o cadeado várias vezes para farmar ponto, isso não vai ser mais possível fazer. Você vai continuar ganhando ponto ao usar o cadeado, mas não vai ser mais possível farmar ponto com isso. Problemas de desconexão na tela final da partida com os amigos também foram resolvidos e eles disseram que estão mais uma vez aprimorando o sistema anti-hack, mas ainda não vão voltar com o PC no crossplay. Segundo eles, vai levar algumas semanas, é de se esperar que o PC volte para o crossplay ainda esse mês, porém não vai ser nessa atualização do próximo dia 12. Uma outra alteração que eles estão trabalhando, mas não vai chegar agora nesse patch, é a fuga da válvula no mapa Slaughterhouse. É uma das fugas mais populares do Survivor e ao que parece a Gamidia vai nerfar essa fuga. A gente não sabe ainda o que eles vão fazer, porém o que acontece é que para desativar a válvula os killers têm que ir lá para o basement. De todos os mapas, os 3 mapas, essa é a forma mais trabalhosa de desativar a válvula. Eu quero saber a opinião de vocês, deixem aí no comentário. E também para um breve futuro, que a gente não sabe ainda qual que vai ser a data, eles já anunciaram que vão mexer no balanceamento das habilidades dos personagens. A gente não sabe quais personagens são esses, mas provavelmente eles devem achar alguns personagens fracos e outros fortes. Quero saber, na sua opinião, deixa nos comentários qual personagem você acha que merece um buff e qual personagem você acha que merece um nerf. Galera, muito obrigado por assistir, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal se você é novo por aqui e entra lá no nosso Discord, o link está na descrição. Um grande abraço.